Então, pessoal, retomando aqui, eu estou fazendo os vídeos em pausa porque se acontecer algum problema, eu posso retomar e só gravar o trecho que deu algum problema, tá? Como é a primeira vez, eu ainda não confio muito nessa tecnologia, então estou fazendo em pequenos pedaços. Então, como eu dizia aqui, eu tenho o meu arquivo principal, e aqui a gente tem um for generate para gerar as 4 entradas de botão. O debounce ele precisa ser gerado sempre bit a bit nesse caso, porque o meu arquivo de debounce ele só tem uma entrada de 1 bit. Então a gente, para gerar 4 bits de entrada, uma para cada botão, a gente precisa colocar o bloco de debounce dentro do for generate para fazer uma repetição e criar 4 blocos de debounce aqui, tá? Então, isso a gente já exercitou em aula, né? Só estou deixando claro para vocês que quando vocês forem usar o arquivo de debounce, vocês têm que usar for generate para fazer mais de 1 bit, tá? Aqui por fim no display topo a gente tem o display, que é esse bloco que conecta o display fisicamente, ou seja, que faz todos os chaveamentos para o display. E ele recebe como entrada, a gente tem aqui ó, o sinal saída display entrando no display in. Então esse sinal saída display ele tem que vir da nossa aplicação. E tá aqui ele, ó, saída display. Ele vem da nossa aplicação, ele entra no display in, e aí aqui esse bloco display topo, ele tem vários arquivos que fazem toda o chaveamento, que geram todos os sinais nessa saída display aqui e dispicel para a gente poder acionar o display, tá? Os 4 dígitos do display. Então aqui a gente tem que declarar o saída display com 16 bits, aqui um vetor de 16 bits, porque é o que se espera receber aqui como entrada, né? E como conexão entre o display topo, né, no sinal display in, e a nossa aplicação, a saída display. Então a nossa saída display aqui do nosso arquivo principal relógio digital tem que ter também 16 bits, né? Então se a gente conferir aqui, a gente tem 16 bits aqui, tá? Ainda aqui por fim, né, pessoal, na hierarquia dos arquivos, a gente já falou do nosso arquivo principal, relógio digital, a gente já falou do debounce, a gente já falou do display topo. Agora eu vou falar um pouco do UCF. O arquivo UCF ele tem aqui todas as configurações prontas para vocês usarem já também nos arquivos que vocês forem fazer, tá? Tem aqui vários botões aqui, né? Os 4 botões, tem aqui o clock também, né? A gente usa essa configuração aqui, dedicated clock route, para dizer que o clock vai utilizar uma rota de clock dedicado para ele. E a gente também deixa claro aqui que os botões eles não utilizam a rota dedicada de clock, não precisa utilizar, ou seja, deixando só para o clock a rota dedicada. De chaves a gente usa o reset numa chave e o swseg numa chave também. Os LEDs, aqui a gente tem os 7 LEDs para mostrar o alarme, né? E um LED para ficar piscando, aqui o LED 7 para ficar piscando. Por fim, a gente tem aqui as conexões com o display de 7 segmentos, os 7 dígitos de display de 7 segmentos. Então aqui a gente consegue acionar o display de 7 segmentos com essas saídas aqui mapeadas para os seus respectivos pinos, né? Então tá. Com isso a gente deu uma passada em todos os arquivos principais. Agora a gente está pronto, pessoal, para entender como foi resolvido o problema do relógio digital. Então se a gente entra aqui no arquivo relógio digital, agora a gente vai entender como funciona, qual foi a lógica utilizada para resolver esse problema de desenvolver um relógio digital, tá? Aqui a gente tem então na entidade do relógio digital a porta do clock, né? Então o clock a gente sabe o que é. O clock é o relógio principal do sistema, né? E o nosso bloco relógio digital precisa de um clock, né? A gente tem um reset também, que é sempre importante ter o reset para poder iniciar ou reiniciar
todas as memórias, toda a nossa máquina de estados em um estado conhecido ou em valores conhecidos. Tá? A gente tem o swseg, que a gente mapeou para o SW0, e esse swseg ele também a gente pode dizer que é uma chave que vai selecionar os segundos, né? Ou seja, mostrar os segundos no display. Tá? Vou colocar aqui um comentário e depois eu vou fazer o upload desses arquivos aqui que eu estou alterando para que vocês tenham essa versão no Moodle. Tá? Eu vou criar uma aula extra lá no Moodle e lá vocês vão poder ter toda essa aula, todo esse vídeo na aula extra lá do Moodle em um tópico separado lá no final. Tá? Então, continuando aqui, a gente tem os botões, 4 botões. A gente tem o botão mais, botão menos, né, que são, lógico, né, botão mais e botão menos, são para incrementar, né, o botão mais, no caso, incrementa a contagem do horário e alarme, tá? Para a gente poder alterar o horário e o alarme do relógio. E, por sua vez, o botão menos decrementa a contagem do horário e alarme. Tá. A gente tem também o botão menu que nos permite navegar, né? Então, permite navegar entre as opções. As opções a gente já sabe, né, que é, nesse caso aqui, esse problema, as opções que o usuário vai ter vão ser de configurar o horário, o alarme, né? E permanecer no estado de operação normal. Que é a operação normal do relógio, que o relógio fica contando tempo, né? Então, operação normal aqui significa que o relógio vai estar contando tempo, que é a operação normal de todo relógio. A gente tem também o botão Cell OK, que nos permite selecionar entre os dígitos do display, né, ou da hora, o dígito do alarme também, para a gente poder configurar a hora e o alarme. E aceitar o valor, aceitar o valor do dígito, né, que a gente configurou. Então a gente vai selecionar outro dígito, vai incrementar ou decrementar o valor do dígito para configurar a hora, né, o minuto. Então a gente vai navegando entre os dígitos para configurar a hora, minuto, segundo lá, né, e a gente vai poder aceitar o valor do dígito clicando mais uma vez aqui no botão Cell OK. Tá? O display vai mostrar o que aparece no display, né? É até um pouco redundante aqui a gente escrever, mas vamos escrever, né? E os LEDs nesse caso aqui é para indicar o alarme, né? Vão ficar piscando. Esse clock out aqui é um clock em torno de 1 Hz que vai ficar piscando um LED, o LED 7, né? Piscar o LED 7. Pronto. Aqui a gente tem então todas as nossas entradas da entidade já bem reconhecidas, bem identificadas, né? E a gente agora então pode partir para a arquitetura, ou seja, começar a entender a nossa arquitetura, tá? Eu vou dar uma pausada aqui para ver como é que ficou.